Seja bem-vindo para mais um programa Pré-Calouro ao vivo, nos estúdios aqui da UEA, nos estúdios relacionados ao seu trabalho. Hoje o tema é redação e a presença do professor João Batista, que vai explicitar para você quais são as dicas, curiosidades, como as estratégias para fazer uma boa redação. Você pode participar do nosso programa ao vivo, mas antes, conheça as atividades que a UEA desempenha no interior do estado e também aqui na capital, em Manaus. O site da UEA, você tem acesso às aulas anteriores do pré-calouro e também às aulas ao vivo que já aconteceram. Além do site da UEA, que você vai conhecer as atividades da Universidade do Estado do Amazonas, você também pode interagir conosco pela nossa fanpage no Facebook, onde você vai encontrar o Pré-Calouro UEA. Acesse o Facebook e interaja conosco lá. E também nós temos dicas das atividades do Pré-Calouro no Instagram, @UEA Pré-Calouro. É nosso endereço no Instagram, onde você vai encontrar dicas e informações sobre o pré-calouro. E na aula de hoje também você pode interagir via WhatsApp. O código de Manaus, 92 98158 2775. É o WhatsApp onde você pode passar as perguntas e também via YouTube as perguntas sobre redação. Mas o nosso artista de hoje, professor João Batista. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui mais uma vez para tentar interagir com nossos futuros universitários e, naturalmente, debater com eles aquilo que é importante para que eles façam uma boa redação no próximo vestibular. Então, agora vamos à nossa aula sobre redação. Professor João Batista, quais são as características que os alunos precisam ter relacionado à redação, a dinâmica dessa disciplina que muitas vezes é temida pelos próprios alunos? Olha, hoje nós trataremos especificamente das estratégias que ele deve adotar na tentativa de produzir um bom texto. Então ele precisa ficar atento às principais notícias, né, em todos os meios de comunicação. Isso pode ser nos jornais, nas revistas, na televisão, na própria internet. Hoje ele está cercado de muitos meios, né, e naturalmente está em contato direto com as notícias importantes, e essas notícias é que farão parte dos temas, né, que vão ser escolhidos para os vestibulares das universidades públicas. O senhor falou a importância de fazer leitura das revistas, dos jornais, dos sites, da internet, mas como é que o aluno pode fazer esta leitura? De que forma ele deve providenciar essa leitura dos textos? Olha, naturalmente, diante de um jornal ou de uma revista, ou até mesmo televisão, ele não tem tanto como filtrar, mas principalmente jornais, revistas, internet, eu acho que a leitura tem que ser seletiva, ou seja, ele deve dar importância para aquilo que realmente constitui um problema social, constitui um problema que pode ser tema de uma redação. E aí a leitura tem que ser qualitativa. Em que sentido? Não apenas ler por ler, ler pelo prazer de ler, mas pela primeira vez, talvez, ler preocupado com a sequência com que o tema foi abordado, preocupado, por exemplo, com a pontuação. Por que ali coube uma vírgula, ou um ponto e vírgula, ou um travessão, ou que tipo de letra o autor empregou depois que empregou 2 pontos. Essa leitura é que tem valor agora, nesse período que antecede a prova de redação. E ainda, né, ficar preocupado, por exemplo, com a maneira como o tema foi abordado, se é uma maneira superficial, se é uma maneira mais profunda, se aquele início de texto caberia para ser o início de uma redação, ou seja, uma leitura do ponto de vista qualitativo, para que ele realmente se inspire, né, para que adquira um modelo, se é que ainda não tem, para produzir um bom texto. Muitos alunos, professor Batista, têm dificuldade na hora de fazer a leitura e fazer propiciar uma redação, que ele tem tantas informações para construir aquela redação. Como é que ele deve agir, como é que ele deve proceder diante de
muitas informações para a construção da redação? Olha, nos manuais de redação, né, em livro de redação, acho que uma primeira providência com que o aluno deve se preocupar é com uma espécie de filtro, né? Chamamos de delimitação do assunto. Por quê? Porque diante de um tema como poluição, que ganhou aspectos globais, ele naturalmente vai ter que fazer uma espécie de delimitação para uma realidade mais próxima dele e talvez mais que isso, para uma realidade que caiba dentro de 35 linhas, que é o limite que ele tem para escrever. Não uma delimitação pensando num trabalho extenso, né, num trabalho que caberia num livro, né, numa tese, mas pensando em selecionar dentro do tema vasto aqueles tópicos que realmente interessam para um trabalho menor, para um trabalho de síntese. O senhor falou agora há pouco 35 linhas. Alguns alunos têm dificuldade na hora de escrever de manter o tamanho. Isso também influencia na correção da redação, letras gigantes para preencher o espaço, letras miúdas. Isso também acarreta perda de ponto? Olha, a letra não tem que ser bonita, não é um concurso de grafia, né? Na verdade, tem que ser legível. Isso é, em primeiro plano, a preocupação com a letra é que ela seja legível, que o camarada não tenha que recorrer a nenhuma ajuda para entender o que o aluno escreveu. Em segundo plano, uma letra que não pode ser exagerada em questão de tamanho. Por quê? Porque ao aumentar muito a letra, o professor compreende que aquele aumento de letra foi proposital para que o aluno atinja um determinado número de linhas. O que ocorre é que se o camarada produz uma redação dentro daquele limite mínimo de 20 linhas e a letra é muito grande, o professor entende claramente que houve um artifício ali para que aquelas 20 linhas fossem atingidas. Às vezes até o aluno já tem mesmo essa letra maior, essa letra meio exagerada de berço, ele escreve assim no dia a dia, mas sabendo que ele está diante de uma prova, está diante de uma avaliação, o que ele faz? Ele já vai treinando passo a passo como é que ele consegue produzir o texto valendo nota numa letra que seja, digamos, normal. Alguns alunos questionam, quando fazem a redação, questionam por que a redação precisa ser prosa. Por que ela não pode ser também em verso? Por que algumas provas não podem apresentar essa forma criativa de expressar o texto? É bem interessante. O problema acho que para avaliar a maneira que os alunos, né, pensam, como eles articulam o pensamento, como eles conseguem colocar isso no papel, como eles inferem o que são causas, consequências, soluções para um problema, eu acho que não caberia aí nem o texto narrativo, não caberia contar uma história e muito menos o texto poético. Por quê? Porque nessa modalidade de texto, que é o famoso texto literário, uma pretensão de texto literário, o que se conta de verdade é a criatividade. Então o camarada pode até expressar ali a sua veia poética num texto poético, né? Ou a sua veia criativa ao inventar uma história, mas o que a prova quer de verdade é apenas testar como ele articula o pensamento de modo lógico, no papel, naturalmente, porque se ele faz aquilo escrevendo, ele também pensa daquele modo, e também se ele tem intimidade com a norma culta da língua, ou seja, ao expressar-se na forma escrita, se ele obedece à rigidez gramatical, se ele tem intimidade com a pontuação, se ele escreve dentro dos parâmetros gráficos, se ele entendeu o que é concordância, tanto verbal quanto nominal, se ele articula adequadamente os verbos, ou seja, há todo um ritual, que é um ritual, né, de língua portuguesa, que só poderia ser cobrado ou avaliado no modo dissertativo. Por isso que é muito raro que qualquer universidade brasileira cobre do aluno a modalidade narrativa ou a modalidade poética, porque a própria universidade teria dificuldade para avaliar esses tópicos técnicos, já que nessa modalidade criativa, como o próprio nome sugere,
teríamos que valorizar apenas a criatividade do aluno. Você pode participar do nosso programa Pré-Calouro, o tema de hoje, redação Pré-Calouro ao vivo, o tema de hoje, redação. Você pode participar pelo chat do YouTube e também você pode participar via WhatsApp. Código de Manaus 92 98158 2775. WhatsApp, código de Manaus 92 98158 2775. Esse é o WhatsApp que você pode fazer perguntas para o professor João Batista sobre o tópico de hoje, redação. E também pode fazer perguntas pelo chat também aqui do YouTube. Professor, o senhor citou agora há pouco que é necessário que o aluno faça a leitura dos textos de internet, dos textos de jornais, revistas, de uma maneira, assim, um exemplo de um tema atual em que o aluno pode desenvolver essa característica na redação. Olha, a aula que está na internet à disposição do aluno traz os temas quentes, né? Aqueles temas que todos os anos são realmente fortes candidatos a aparecerem na prova de redação. Nós listamos, por exemplo, a gestão de resíduos, né? De resíduos e sustentabilidade. Eu acho que é um tema que nós já discutimos aqui na aula anterior e que tem um potencial muito grande, né, de ser um tema de redação. E claro, né, quando você se depara com um tema como esse, de resíduos e sustentabilidade, você pode pensar, primeiro, como isso pode ser encarado na sua cidade, ou depois nas grandes cidades e depois no planeta, né, como um todo, numa escala crescente. Também nós listamos como temas quentes, né, tá? Nós listamos o preconceito racial. É um outro tema que também é forte candidato a aparecer no vestibular. E aí você parte do ponto de vista de que o preconceito racial, ele pode estar dentro da própria família, mas ele é muito visível na sociedade, atinge os esportes e, claro, né, pode atingir a vida de todos nós. Portanto, diante de um tema como o preconceito racial, o camarada tenta organizar a maneira de pensar para ganhar base, ganhar fôlego para escrever uma redação. Outro tema muito cobrado, ou muito debatido nas mídias sociais, é a falta de água, né? Ou a famosa falta d'água. Você pode pensar nisso no seu estado, pode pensar nisso na região em que você vive e ainda pode pensar como isso afetaria todas as regiões do país. E nada impede que a pessoa conclua dizendo que a falta d'água, numa proximidade que não se pode prever, pode até mesmo virar uma questão global. Professor Batista, nós temos uma pergunta aqui no chat, no chat nosso no YouTube, da Raquel Maciel. Ela diz o seguinte: em uma redação, independente do tema, necessariamente o texto precisa ter a relação causa-consequência para poder ocorrer? Olha, é a Raquel, né? Maciel. Raquel, não necessariamente essa lógica de causa, consequência e solução. Mas eu diria para você que para quem não tem prática de escrever, para quem praticou menos, digamos assim, eu acho que é uma maneira de você não fugir do tema e uma maneira de você agradar o examinador. Por quê? Quando você para pensar sobre determinado problema social e consegue listar 1, 2, 3, 4, sei lá, 5 causas, olha, você está realmente pensando de modo coerente. Depois, quando você consegue, né, colocar cada causa, né, tá, naquele pedaço chamado desenvolvimento, e depois, no fim de tudo, né, arranjar uma solução para o problema, eu acho que é, digamos, uma estratégia para você organizar-se, para organizar o pensamento e para que ele seja colocado de modo sequencial, de modo lógico na sua redação. Mas, além disso, professor, que a Raquel comentou aqui, da relação entre causa e consequência, qual é outra particularidade que o aluno precisa ter para construir uma boa relação, uma boa redação?
Ele tem vários eixos, né? O de causa, consequência é, digamos, o eixo mais lógico e mais próximo do aluno. Mas ele poderia abordar o tema do ponto de vista histórico, né? Tá? Ele poderia, digamos, ele poderia também abordar o tema do ponto de vista sociológico, se ele tiver esse raciocínio. Ele poderia abordar, dependendo do tema, né? Tá? Abordar o tema numa escala de gradação, né? Como é que isso ocorreu em determinado momento, como é que se acentuou logo depois, em que estágio o problema se encontra hoje. Mas o que eu digo é que de vez em quando o aluno, a não ser que ele tenha praticado antes, ele não tem essa, digamos, essa gama toda de modos de explorar um tema. Por isso que o eixo de pensar sobre causas, pensar sobre consequências e depois apontar uma solução, digamos que é um eixo mais próximo do aluno, coisa que ele dá conta de fazer, não importa muito o quanto ele praticou no passado. O senhor falou agora há pouco sobre praticar redação. Isso é imprescindível para o aluno? Olha, eu costumo dizer que fazer redação é como aprender a andar de bicicleta, né? Parece que não há muita lógica de o camarada tentar andar de bicicleta sem montar na bicicleta. Outro detalhe curioso é que você não encontra um manual ensinando o camarada a andar de bicicleta. É claro que você tem manuais de redação, mas eles seriam totalmente inúteis se a pessoa se limita a lê-los, se limita a decorá-los e nunca escreve. O que ocorre de verdade é a falta de prática, como em qualquer atividade, né, a que você vai ser, ou sobre a qual você vai ser testado, você teria que praticar antes. E como é que se pratica? Naturalmente é escrevendo, é tentando e, claro, né, tendo alguém à sua disposição para orientá-lo. Esse alguém pode ser o professor no local em que você estuda. Nós também podemos orientá-lo se você pedir a nossa ajuda, mas de tal modo que a pessoa, por meio do próprio texto, vai descobrindo em que ela está acertando e em que ela está errando, para amadurecer um modelo que vai dar certo no dia da prova. Às vezes o aluno pergunta assim para mim: mas olha, eu estou meio viciado num determinado esquema. Será que isso é bom no dia da prova? É bom você pensar que na hora que alguém pega a sua redação para avaliar, está lendo o seu texto pela primeira vez. Não dá para adivinhar se você vinha praticando esse modelo há muito tempo ou se é uma prática recente. Portanto, quando você descobre um modelo que funciona, um modelo com o qual você ganha intimidade e pratica, eliminando ali os erros que diminuem a nota, aí você garante, com certeza, uma boa nota na redação. Alguns alunos, ao escrever uma redação, professor, colocam clichês. Por que clichê é tão prejudicial na nota para o aluno? Olha, apesar de o tema dissertativo ou o texto dissertativo obedecer a uns critérios rígidos, como obediência à norma culta, a lógica de introdução, desenvolvimento, conclusão, uma sequência lógica de ideias, né? O problema da coesão textual. Olha, as frases prontas, aquelas que são ditas no dia a dia, elas denotam falta de criatividade. Então, quanto menos a pessoa usar os clichês, os modelos prontos, as frases do dia a dia, melhor. Mas não se condena isso de maneira gratuita, né? É quando você nota que o aluno colocou determinada frase de modo vazio, que ela não tem realmente razão de ser dentro daquele texto, ou que não só aquela frase, mas todo o texto foi produzido, digamos, como se fosse uma colcha de retalhos. Como o aluno não tem muito o que argumentar, não tem capacidade lógica de expor a ideia, ele vai pegando um pedaço daqui, um pedaço dali, alguma coisa que ele leu em algum lugar, e aí a redação fica sem a famosa coesão textual e sem a profundidade que requer o texto dissertativo. Professor, nós temos agora diversas perguntas, vieram todas de uma vez aqui. Então vamos então uma por uma para que possa todos os alunos terem a devida resposta. Vamos começar então aqui. A Ismaia Mari Amenezes, ela pergunta, como é feita a correção da redação? Olha, os critérios de correção você tem lá no site da UEA, você tem, né, dessa vez todos os detalhes que serão adotados para dar nota à sua redação,
Eu acho que é uma pergunta que a pessoa, antes de fazer a redação, nesse período que antecede a prova, a pessoa tem que ir lá, ler item por item e, naturalmente, ter certeza do que vai ser, do modo como a redação vai ser corrigida. Mas dá para adiantar alguma coisa. É claro, né, que a UEA contrata uma banca, né, para elaborar a prova de vestibular, inclusive a redação, e a banca tem lá os seus critérios. Mas são critérios de todas as bancas. Por quê? Porque o aluno vai ser avaliado com relação à fidelidade ao tema, para ver se ele fugiu ou não do tema proposto. Ele vai ser avaliado com relação à correção gramatical e, né, as bancas, de modo geral, perdoam 3 erros gramaticais, mas a partir do 4º, né? Normalmente a banca já conta como 4 erros, não começa a contar como 1 apenas. E, claro, né, o aluno vai ser avaliado com relação à quantidade de linhas, se ele preencheu realmente aquela quantidade mínima de linhas, né, a quantidade que é exigida pela banca. Então, esses critérios, eles são critérios técnicos, né, e o aluno deve familiarizar-se com eles, acessando o site e olhando, né, até preventivamente antes da prova de redação. Outra pergunta, professor, que nossos internautas fazem. A Júlia Suzano: como manter a coerência em temas polêmicos sem infringir as regras? Como escrever de forma que o corretor entenda que não estamos sendo preconceituosos? Bem, boa pergunta. O que ocorre é o seguinte: o que não cabe num texto dissertativo ou num texto de 25, 30 linhas é o exagero, não cabe o fanatismo e não cabe que a pessoa denote ali a sua paixão pessoal, ou pela religião, ou por um partido político, ou, sei lá, por qualquer coisa que vá denotar o fanatismo. Então, equilíbrio. Eu acho que a palavra mágica para se escrever um texto valendo nota é o equilíbrio. Naturalmente, a pessoa não tem que deixar de ser crítico. Veja bem, não confundir exagero, não confundir a bandeira do fanatismo com a atitude de ser crítica. Lembre que o professor que vai corrigir a sua redação, ele tem uma formação acadêmica, ele também é crítico e ele sabe se você está exagerando ou não. Daí que praticar esse tipo de redação antes da prova, ter alguém que olhe, que diga se está exagerado ou não, eu acho que é só uma questão de bom senso. Professor, nós temos uma outra pergunta então do nosso internauta aqui. Você pode participar ao vivo pelo chat nosso, aqui no programa Pré-Calouro, ao vivo pelo YouTube. É a Samantha Santos. Professor, o que difere a redação da UEA para a do Enem? Olha, eu diria que ao pé da letra acho que quase nada, né? Ou nada, né? Porque, na verdade, o modo como o Enem corrige as redações é o modo como praticamente todas as bancas corrigem, né? O eixo de avaliação, ou seja, que o aluno, né, tenha coerência, que ele tenha coesão, que ele esteja dentro do tema, que ele empregue ali ou respeite ali as normas gramaticais, eu acho que isso não difere de nenhuma banca. Todas as universidades públicas, né, mesmo antes da existência do Enem, já adotavam critérios de correção que depois foram incorporados pelo Enem. Eu acho que não há diferença. A pessoa não faz a mesma redação para o UEA e depois faz a do Enem e tira nota diferente. Vai tirar naturalmente uma nota muito similar. Mais outra pergunta, professor, do nosso internauta, o Teusandro Antunes. Ele pergunta assim: repetir certos verbos na redação nos prejudicaria na avaliação? A repetição só é maléfica quando é desnecessária. Lembrando, novamente, que você não vai produzir um livro, vai produzir apenas um texto de 25, 30 linhas. O que ocorre? Ali na hora de elaborar o rascunho, né, da sua redação, né, não há muita preocupação com relação a repetir. Depois, quando você vai passar a limpo, cada vez que você notou que uma palavra foi repetida exageradamente, você tem a chance de trocar por um sinônimo. É uma questão de lógica na hora de passar a limpo, na hora de escrever. A questão do que, né? Às vezes o aluno
sem querer, porque é uma coisa involuntária, quando ele coloca alguma coisa no papel, ele é uma espécie de apoio, né? Mas é um apoio inconsciente. Ele repete o que? Exageradamente, às vezes em 2, 3, 4 linhas, praticamente um que para cada linha, né? Quando ele descobre que tem essa tendência, vai ficar fácil depois ele dizer a mesma coisa usando menos a partícula que. E assim ele vai notando que num tema, sei lá, como violência, ele vai ter oportunidade de usar a palavra violência, mas não ficar repetindo a mesma palavra a cada período, né? Eu até diria que dentro dos parágrafos, pensemos numa redação aí de 4, 5 parágrafos, eu acho que ele não pode usar 5 vezes a palavra violência, porque ele tem mesmo a chance de usar talvez 2, 3 e encontrar sinônimo adequado para evitar repetição. Aproveitando a sua resposta, professor, e a pergunta aqui do Teusandro Antunes, quando ele fala dos certos verbos, e a questão das rimas, das palavras que terminam em ão e que ficam e que criam rimas dentro da redação. Eu acho que é por isso que ele tem que treinar antes, né? Meio parecido com o esporte. Ou seja, o que vai valer é a quantidade que você treinou. Essas coisas, de novo, são feitas involuntariamente. O camarada não faz rima por querer, não faz rima para aparecer. Acontece que no momento da leitura, o professor com certeza vai perceber se o camarada colocou ali uma sequência sonora meio exagerada. Não há um rigor com relação a isso. De vez em quando, uma rimazinha aqui, outra acolá, até que não fica ruim. Porque o professor sabe que a intenção não era rimar, que aquilo aconteceu por acaso. Mas como você vai ser avaliado, precisa da nota, cada pontinho é importante para a sua classificação, quando você descobre que tem tendência para fazer isso no momento de escrever, você então reconhece o problema e, claro, né, no dia da prova, já o problema identificado, você evita colocar ali as rimas que não vão acrescentar nada na sua redação. Professor Batista, temos uma outra pergunta. Você pode participar ao vivo pelo chat aqui no nosso canal YouTube, canal Pré-Calouro. O Felipe Weise. Professor, o candidato pode escrever a redação com letra de forma? Pode. Já foi polêmica dentro do Brasil inteiro, em todas as universidades públicas, uma certa proibição que era exagerada, que a redação não podia ser produzida com letra de forma. Mas agora pode, não há problema nenhum. Agora, vão algumas recomendações. A letra de forma é problemática quando você escreve com letra muito grande. Já comentamos isso no debate de hoje. Também que você faça diferença bem nítida entre letra maiúscula e letra minúscula. O que ocorre quando o camarada escreve com letra de forma? De vez em quando ela é tão uniforme que o examinador não sabe se determinada palavra está escrita com letra maiúscula ou com letra minúscula. Você, então, consciente de que não dá conta de ter outra letra, que a letra que você vai conseguir usar para fazer a redação é a de forma, você, então, capricha nessa questão de não confundir letra maiúscula com minúscula. Além da letra de forma, professor, qual outra recomendação para a grafia, para que o aluno possa escrever as palavras, construir o texto sem nenhum tipo de problemas? Às vezes o aluno, tudo é involuntário, né? Tudo é uma questão de prática ao longo da vida. Às vezes o aluno exagera em determinadas letras, por exemplo, quando ele corta o T, às vezes aquele corte do T é bem exagerado com relação ao normal, né? Então termina atingindo outra palavra. Às vezes quando ele vai colocar, sei lá, um simples cedilha, o diabo daquela cedilha parece até o acento gráfico de uma outra palavra que está na linha abaixo, fazendo que o professor confunda o cedilha com acentuação gráfica. Às vezes é a perda do L, né? Quando ele faz um L, ele, né, invade a linha acima. Às vezes é o G, né? Quando o camarada escreve a letra G, por alguma razão, a parte da letra, né, invade a linha abaixo. Então, isso quando a pessoa descobre. O aspecto fica feio, né? Quando você olha no papel, aquelas letras exageradas, parece até interferir na hora da leitura ou na estética do trabalho. De novo, é uma questão de alguém olhar para a redação
hoje, agora, antes da prova, saber que exagera nesse aspecto e simplesmente fazer uma coisa mais comedida no dia da prova. Professor, nós temos uma outra pergunta do nosso internauta, o Samuel Andrade. Professor, como fazer a citação de um autor de forma correta na redação? Olha, não confundir citar o nome do autor com exibir na redação um trecho do autor. Claro que se a pessoa diz assim, de maneira aleatória, né, conforme já dizia Rui Barbosa, aí ele vai ter que só escrever conforme já dizia Rui Barbosa, aí escreve lá uma frase que não é, ao pé da letra, a frase do Rui Barbosa. Ele, digamos, está expressando um modo de pensar do Rui Barbosa, mas não com todas as letras, não citando um trecho de uma obra ou da fala do Rui Barbosa. Quando ele, se souber algum trecho da fala de um autor, de um pensador, de um crítico, e quiser colocar na redação, tem que ser obrigatoriamente entre aspas. É uma prova de honestidade. Até mesmo quando nós falamos aqui das frases feitas, das frases populares, dos clichês, quando por alguma razão você usa uma frase assim, coloca entre aspas, as aspas é uma espécie de prova de que você sabe o que está dizendo, que você sabe que aquela fonte não é sua, que você está dizendo aquilo porque todo mundo diz e ameniza realmente o rigor da correção. Outro detalhe curioso com relação a essa prática de citar, de usar aspas, é aquele cuidado de o camarada quando abrir aspas, depois fechar, porque de vez em quando o aluno não tem essa prática. No dia da prova ele começa um trecho entre aspas, depois ele não fecha aspas nem nada, fica uma coisa como se ele denotasse ali no momento do uso que ele está usando pela primeira vez, que não tem prática de fazer isso. O senhor falou, o Samuel Andrade falou da citação de um autor. Isso também é válido para um provérbio? Para os provérbios, sim, mas ele tem que colocar o provérbio entre aspas obrigatoriamente. E falando em aspas, evitar estrangeirismos. Se o camarada colocar ali uma palavra ou uma frase, uma expressão do inglês, por exemplo, que é muito popular, pode colocar, mas desde que coloque entre aspas. Isso num texto produzido no computador, aí você usa o itálico para denotar que aquela palavra ou aquela expressão é de outra língua. Como não há essa lógica na escrita, as aspas ficam obrigatórias. De tal modo que as aspas tanto servem para delimitar a citação de um determinado trecho, para indicar que uma determinada frase é popular e também para indicar o uso de palavras estrangeiras. Nós temos duas perguntas, professor, aqui, vamos então na sequência. Tá. O Natan Barbosa, de que forma pode aparecer um tema político como tema da redação? Olha, eu diria que todos os temas que envolvem problemas urbanos ou problemas sociais ou problemas gerais da sociedade, eles têm, quer queiramos, quer não queiramos, um viés político, claro, tá? Agora, o que se pede do aluno é uma redação produzida com senso crítico, numa sequência lógica de ideias, e não cabe ali a caça às bruxas, ou seja, não cabe ali o camarada atribuir um problema como falta d'água, ou um problema como violência urbana, ou mesmo um problema de poluição exagerada, a este ou aquele político, a um ou outro partido político. Eu acho que ele consegue fazer uma redação com senso crítico, sem citar nomes de partidos, sem citar nomes de políticos, sem particularizar muito ou a preferência que ele tenha, ou mesmo a ojeriza que ele tenha a alguma bandeira ou partido político. Nesse caso, aproveitando a pergunta da Natan Barbosa, é necessário, então, atualizar-se em todas as notícias, ler os textos, para que possa criar uma redação sem um cunho político partidário ou sectário. Isso é tranquilo, porque
como é que funciona a nossa produção textual. É claro que você tem que ter, né, você vai fazer uma redação, mas você tem que ter conhecimento muito além daquela redação. É o que o próprio professor Carlos Gêniges disse aqui para mim, um pouquinho antes de essa aula começar, que o camarada, para sintetizar, tem que ter um conteúdo muito além da síntese. O que ocorre muitas vezes, né, com os nossos jovens, é que eles não têm o conhecimento mais aprofundado, mais dilatado. Eles só têm a síntese. É o que ocorre, por exemplo, quando o camarada, em vez de ler livros, ele pegou só resumos. Em vez de ler, sei lá, obras, né, de aprofundamento, né, sobre determinado tema, ele então limitou-se a ler aquelas redações que, né, tem nota 10, que estão hoje exibidas na internet. Então, o conhecimento dele, o principal conhecimento dele é apenas o resumo. Naturalmente, ali ele corre um sério risco, né, de ficar na superfície, um sério risco de escrever um texto banal, ou ainda um sério risco de ficar numa espécie de repetição daquilo que os outros disseram, sem a convicção que ele deveria ter. Professor, nós temos duas perguntas aqui dos nossos internautas. As duas perguntas são bem práticas. Tá. Então vamos lá. A Miriam Silva. Posso aproveitar dados estatísticos dos textos base? É um perigo, né? Os dados estatísticos, eles constituem um perigo. Vamos pensar de maneira lógica, né? Quando o camarada tem números na cabeça dizendo que X%, né, dos brasileiros passa fome, ou então dizendo que estatisticamente, né, não sei, para quem vai corrigir, fica até pensando que o camarada tem aquilo de cor, que não é uma inferência lógica, mas que ele decorou aquelas frases e agora tenta usá-las dentro da redação. O próprio professor não vai ter como medir se aquele número citado é real ou não. Exigiria, por exemplo, que o professor, lendo, sei lá, um texto e diante de um número estatístico, que ele fosse checar a fonte para ver se aquele número é real ou não. De novo, não é um livro, não é uma coisa mais profunda, é apenas uma redação. Eu acho que o modo de comparar não envolve muito a questão numérica, né? Não dizer um quantitativo exato, mas ter uma noção mais genérica e que seja acertada naturalmente. Nunca uma coisa que seja fora do contexto ou fora da realidade. O Felipe Weze já fez uma pergunta anterior, então agora ele faz uma outra pergunta, outra dúvida. Você também, se tiver dúvidas, pode mandar para o professor João Batista, está respondendo aqui. Ele pergunta: a ausência de um título na redação é uma causa da perda de pontos? Olha, deixa eu confessar aqui, já li, né, e já ouvi muito depoimento de aluno desesperado que esqueceu, não colocou o título na redação e ficou naquela expectativa, né, de nota, né, se ia tirar uma nota boa ou se ia tirar uma nota ruim, ou quem sabe até zerar porque não colocou um título no trabalho. E aí depois é surpresa, tirou uma nota boa, sem problema nenhum. Naturalmente não tenho notícia de alguém que tirou nota máxima, tendo esquecido o título da redação. Mas quem vai corrigir a sua redação não está preocupado com o título. O título faz parte. É como escrever um livro e deixar a capa em branco. Eu acho que vai ser meio difícil, né, que o livro fique popular ou que ganhe a admiração do leitor se ele não contém ali um título na capa, né, tá? É o que ocorre com o seu trabalho dissertativo. É bom pensar num título, né? O título faz parte do trabalho, não há problema nenhum. Mas vamos imaginar que o professor já estranhou porque a redação não contém um título. Mas surpresa, quando ele lê introdução, os parágrafos do desenvolvimento e o parágrafo da conclusão, ele é surpreendido com um bom texto. Ele é surpreendido com uma gramática exemplar. Ele é surpreendido com a coesão textual, com a coerência, né? Com a capacidade de argumentação. E aí, naturalmente, acho que ele vai dar uma nota boa, apesar de faltar o título.
Professor, nós temos aqui uma outra pergunta, Cecília Raquel Guimarães. Olá, professor. Depois do título, precisa saltar uma linha para começar o desenvolvimento ou não? Desde já agradeço. Olha, eu acho que hoje os papéis, né, que são entregues aos alunos para que ali se escreva a dissertação, acho que ele já vem delimitado, ele já vem com essas coisas no local certo. Um local para colocar o título e um local para começar a redação. Mas imaginemos que você receba uma folha, essa folha não tem nenhuma indicação de onde deve constar o título e qual é a primeira linha da sua redação. Então, por uma questão de estética, você deve realmente colocar o título na primeira linha, saltar apenas uma linha e começar o seu trabalho dissertativo. Mas, novamente, eu acho que esses papéis estão padronizados. Eles já evitam essa falta de lógica na hora de colocar o título e logo abaixo do título, como se não houvesse espaço, começar o trabalho. Nós temos uma outra pergunta. Gabriel Silva. Qual seria de um título para um tema de redação? Poderia retirar de um assunto mais difícil para melhorar muito mais a redação na prova? Deixa eu ver se eu entendi. Ela está talvez confundindo o tema da redação com o Gabriel Silva. É o Gabriel, né? Gabriel, o tema ele é o tema da redação. Digamos que a redação fale sobre discriminação racial, ou que fale de violência contra a mulher, então esse é o tema, não é? E o tema e o título podem, de certo modo, confundir-se, não há problema nenhum. Agora, normalmente as provas não apresentam mais, como apresentavam no passado, um título e o camarada dali elabora a sua redação como num passe de mágica. O que as provas fazem hoje? O que todas as bancas fazem? Apresentam um texto, e às vezes até mais de um texto, para que o camarada leia, inteire-se do tema, porque o tema faz parte do texto ou dos textos apresentados, e ali elabore um texto, naturalmente sem copiar. Bem, nesse caso ele vai ter que pensar num título que seja coerente para o texto que ele produziu. Eu tenho uma sugestão sobre isso. Normalmente você faz a redação e ainda não pensa no título. Depois que você faz, né, passa limpo, dá uma última lida, aí você pensa em colocar um título ali que fica mais coerente. Qual é o perigo de você primeiro colocar o título? É o perigo de você ficar preso ao título, ficar amarrado, né, tá? Você olha para o título e tenta escrever, olha para o título e tenta escrever, como se houvesse uma corrente ali atrelando uma coisa à outra. Acho meio parecido com os livros, depoimentos de autores vão nessa direção, de que o camarada primeiro escreve toda a história, aí depois é que ele vai pensar num título que seja coerente para a história. Acho meio difícil que o camarada se preocupe em primeiro plano, mesmo quando produz um livro, com o título. Aí depois, em função do título, ele escreva todo o trabalho. Então, deixe o título para ser a última coisa a ser colocada na sua redação. Não é o título que vai lhe dar nota boa ou nota ruim, embora ele tenha certa importância. Quem vai garantir nota boa na sua redação é o conjunto. É a maneira como você introduziu, como desenvolveu e como concluiu. O senhor citou agora introdução, desenvolvimento e conclusão. Obrigatoriamente, 3 parágrafos ou mais? Não, 3 parágrafos não é uma boa prática. Para você que está formando um modelo de redação e quer praticar e tirar nota boa, eu aconselho um outro modelo. Um primeiro parágrafo que não pode ultrapassar umas 4, 5 linhas, não pode ser longo demais. Depois, uns 2, no máximo 3 parágrafos no desenvolvimento, mas nunca um só, porque, olha só, quem manda nessa lógica do desenvolvimento é aquilo que você disse na introdução. Preste atenção no que você colocou na introdução. Digamos que você, na introdução, tenha apontado apenas 2 causas para um determinado problema social. Então, espera-se que você produza 2 parágrafos a título de desenvolvimento, falando da primeira causa, na mesma ordem que você colocou na introdução, e depois da segunda. E por último, faça o 4º parágrafo como a conclusão.
Ou então pensemos que você, na introdução, citou 3, não uma ou duas, mas 3 causas. Então, o que o examinador quer? Que você exponha cada causa em parágrafo diferente do outro. Aí você terá uma introdução, 3 parágrafos, uma para cada causa que você apontou na introdução e, naturalmente, um último parágrafo a título de conclusão. De tal modo que tanto a introdução quanto a conclusão não podem ser longas, tem que ser parágrafos pequenos. Professor, nós temos 2 outras perguntas aqui dos nossos internautas bem práticas. A Raquel Maciel, pelo critério de avaliação da UEA, a conclusão precisa de uma proposta de intervenção? Eu acho que não é bem uma proposta de intervenção, mas eu acho que é uma posição do redator em relação ao tema tratado. Essa posição, normalmente, é uma espécie de saída, é uma espécie de solução para o problema. Agora, não é mágico isso, não é uma coisa que você tenha que fazer obrigatoriamente nessa rigidez, né, que estamos apontando aqui. Eu acho que a conclusão, quando ela se casa com a introdução, quando esses 2 pedaços se articulam, quando a conclusão tem a ver com a introdução, eu acho que é uma boa saída, eu acho que é uma boa maneira de concluir o trabalho. Mas, novamente, pensemos que os temas de redações das universidades públicas normalmente vão na direção de problemas sociais ou urbanos. Olha, é bom que o aluno pense, né, numa maneira de amenizar, não digo nem solucionar definitivamente, mas amenizar aqueles problemas ali discutidos. A Júlia Suzano pergunta, como ter um título atrativo? Pois isso é uma questão meio cruel, né? Para você ter uma ideia, às vezes nos jornais, nas revistas, há um camarada quase especialista em arranjar esses títulos que sejam atrativos, né, e chamativos. Agora imagine que você vai fazer isso ali naquele, né, sei lá, naquele espaço que é limitado, naquele tempo, né, que é muito pequeno para você produzir um texto e tal. Então eu acho que é uma preocupação que não deve tirar o sono de ninguém. Acho que você tem que estar habituado a produzir o texto e colocar um título. Novamente, não é o título que vai dar a nota máxima à sua redação. Ele é apenas uma parte do trabalho, não é a parte mais importante. O examinador, por mais que ele se encante pelo título, quando ele vai ler, se ele se decepcionar com a maneira como você tratou o tema, né? Ou então se ele decepcionar pelas suas ideias infantis, ou mais ainda, se ele se decepcionar pela sua gramática sofrível, é claro que ele não vai lhe dar um prêmio de consolo, porque você colocou um título atrativo. O senhor acabou de falar de trema. Trema foi sem querer. O trema faz parte da correção de uma redação? Claro que faz, né? Porque como o trema foi abolido, eu acho que não é bom o camarada ainda colocar o trema quando falar de tranquilidade, quando falar de alguma palavra que outrora, né, levava o trema. É só entender que agora o trema ficou muito restrito na nossa língua, exceto para palavras de origem estrangeira. Então, não restou exceção. É bom que o camarada não escreva mais sequestro, não escreva mais linguiça, não escreva mais frequência e coloque o trema, porque ele vai ter a nota, né, diminuída em função da ortografia, em função do mau uso da acentuação gráfica. Professor João Batista, nós temos uma pergunta aqui do Teusandro Antunes, é uma pergunta bastante interessante. Certo. Para evitar estrangeirismo na redação, posso aportuguesar as palavras? Por exemplo, pizza para pizza ou shopping para shopping, entre outras. Isso seria aceito? Olha, há determinadas palavras que vieram para o português e se incorporaram à nossa língua, digamos, com uma grafia estranha, né? Como é o caso de pizza ou o caso de shopping, a palavra show, por exemplo, né? E as várias palavras que hoje estão no português, oriundas da internet ou oriundas do meio eletrônico. Eu acho que melhor mesmo é você
escrevê-las ali como todo mundo escreve e consciente de que a grafia não é ainda aportuguesada e às vezes nunca será, que você coloque a palavra entre aspas. Dou exemplos. Quando você escrever, por exemplo, a palavra e-mail, se colocar entre aspas é uma coisa boa. Se você escrever a palavra shopping, colocar entre aspas também pega bem. Se você escrever a palavra show, se colocar entre aspas, já ameniza o problema. Porque o que se quer do aluno não é que ele fuja a essas palavras de origem estrangeira, mas que ele tenha descoberto, antes do dia da prova, uma maneira correta de colocá-las no papel. O senhor falou uma maneira correta de colocar no papel. A correção da prova, a análise gramatical é um dos pontos importantíssimos da redação, ou a coesão, a ligação entre os parágrafos? Qual dos dois tem maior peso? Muito mais importante que você esteja dentro do tema, que demonstre coesão textual, que demonstre o seu poder de argumentação, que tenha ideias críticas e que tenha feito a redação dentro daquele processo que o examinador espera, de introdução, desenvolvimento, conclusão. A parte gramatical não é, digamos, a cereja do bolo. Não é por causa da gramática, somente da gramática, que o professor vai dar nota boa a uma redação. Agora, há uma coisa de conjunto. Eu, ao longo dos anos, corrigindo a redação de alunos, preparando alunos para a prova de redação, nunca me deparei com um camarada que tenha uma argumentação excelente, uma capacidade crítica excelente, uma capacidade de colocar no papel ideias adultas e coerentes com uma gramática ruim. Parece que essas coisas andam juntas, andam atreladas, ou seja, quando o camarada peca muito na parte gramatical, ele também peca muito na parte argumentativa e em toda parte. É um negócio meio cruel, porque uma coisa está muito atrelada à outra. Na verdade, escrever é colocar no papel uma série de capacidades que você acumulou ao longo da sua vida estudantil. E talvez por falta de orientação ou de treino adequado, agora você não tem esse conjunto à disposição, que você tem que treinar mais agora, próximo da prova. Mas o que eu estou dizendo é que não é só a gramática que vai dar uma nota boa à redação, é o aspecto de conjunto, é o aspecto total. A Samantha Santos faz uma pergunta ao senhor aqui. Como faço para evitar que meus argumentos deixem de ser informativo e mais argumentativo? Olha, a capacidade o texto, ao pé da letra, o texto tem que ser dissertativo. Aí vamos tentar resolver. Às vezes o texto é dissertativo e informativo. É muito comum nos jornais, nas revistas, ou seja, ele apenas se limita a apresentar a informação. Mas ele não tem a parte argumentativa, tem que parar para pensar o que é informar e o que é argumentar. É claro que um texto muito preso à linha só informativa, ele é, digamos, menos valorizado que o outro texto preso à linha argumentativa. É claro que a capacidade de argumentar depende da capacidade de pensar aquilo que nós falamos no início, de pensar sobre causas, pensar sobre consequências e pensar sobre solução. Não apenas expor problemas, mas ter a capacidade de argumentar, de articular, de opinar sobre eles. Nunca, quando eu falo de opinar, nunca aquela coisa de expor na primeira pessoa, eu acho, eu penso, eu imagino. Mas quando você disserta, mesmo sendo na primeira pessoa do plural, com a ótica do nós, ou na terceira do plural, com a ótica do si, o que é melhor, aí o examinador sabe sim se você está apenas apresentando problemas ou se você tem a capacidade de pensar, de argumentar e chegar a uma solução. Professor, aproveitando aqui o nosso tema, redação, todas as perguntas que os nossos internautas fizeram, a redação para muitos é um bicho papão. E alguns fazem uma pergunta, por que eu tenho que fazer a redação se eu não vou utilizar depois na faculdade ou após formado, com diploma? Isso procede?
Eu acho que é uma maneira simplória, né, de pensar sobre a questão. Vamos pensar do seguinte modo: não interessa muito se o camarada vai ser médico, engenheiro, se ele vai ser professor, pedagogo. Acho que não interessa muito o que ele vai fazer dentro da faculdade ou depois da faculdade. O que se quer dele é a capacidade mínima de colocar no papel alguma coisa que tenha pensamento de adulto, alguma coisa que tenha sequência lógica e alguma coisa que tenha um mínimo de apego à norma gramatical. Eu acho que isso é fundamental para qualquer profissão. Olha, eu tenho muitos depoimentos de ex-alunos, por exemplo, da área de exatas, não é? Que confessaram que dentro de uma multinacional, o crescimento profissional não se deu porque o camarada tinha o conhecimento técnico, porque ali ele se igualou a todos os outros técnicos, como engenheiros, né? Mas porque ele tinha capacidade de ler e interpretar, porque ele tinha capacidade de escrever, de argumentar e tinha capacidade de, diante de um texto produzido, não importa por qual colega, ele ser capaz de interpretá-lo, ser capaz de apontar falhas, capaz de corrigir erros, tanto erros estruturais quanto erros de gramática. Portanto, eu acho que a redação ela é importante para fazer esse filtro, para que o camarada prove, antes de entrar na universidade, não importa para qual campo do conhecimento, que ele realmente, ao longo da vida, que ele ganhou essa segurança na hora de colocar no papel as suas ideias. Nós temos aqui, professor, duas perguntas, melhor, três agora. Todas elas são bem práticas. A Sabrina Souza: até que ponto a caligrafia pode influenciar na redação? Eu acho que só influencia se o examinador não der conta de ler, se ele tentar adivinhar as palavras. É só imaginar que o camarada tem ali um tempo estipulado para corrigir aquele bloco de redações que lhe foi destinado. Bem, então imagine que ele, diante da sua redação, ele tenha que pedir ajuda a algum familiar, levar a uma farmácia mais próxima para ver se aqueles camaradas que entendem letra de médico, né, se eles conseguem, né, decifrar o que você escreveu. Eu acho que ele vai lhe dar uma nota de consolo, talvez até mesmo um 0, né, tá, diante da impossibilidade de ler o que você escreveu. Eduardo Liarte: professor, quais conjunções posso usar na conclusão? Olha, parece clichê, né? Mas lendo redações de alunos, eles têm mania de terminar a redação com o portanto, né? Então, é quase, né? Agora, há umas maneiras que são condenadas. Por exemplo, às vezes o camarada diz, encerrando o meu trabalho. Olha, eu acho que o camarada que vai fazer o último parágrafo da sua dissertação e diz, encerrando o meu trabalho, é quase como se dissesse que o professor não tem a capacidade de saber que ali é a conclusão. Ou então diz, concluindo o meu trabalho. Outros são mais pretensiosos e diz, encerrando a minha redação com chave de ouro. Eu acho que já é meio pretensioso nesse caso. Eu acho que é fugir desses clichês. O emprego do portanto, quer sair do lugar comum? Faça o seguinte, você está meio viciado em começar o primeiro período ali, ou começar o último parágrafo com o portanto. Aí sabe o que você faz? Você guarda o portanto para o meio da frase, tendo cuidado de colocá-lo entre vírgulas. Então o camarada, em vez de dizer, portanto, toda essa problemática será... Aí o camarada diz, toda essa problemática será, vírgula, portanto, vírgula, tratada assim e assado. Então, são pequenos truques que vão agradar muito o examinador. Vamos supor que o camarada tenha ali, sei lá, 50 redações à sua frente. É bem possível que ele vá ler das 100 uns, sei lá, 95 portantos, né, começando o parágrafo de conclusão. Quando ele pegar uma redação em que o camarada teve a ideia de intercalar o portanto, colocá-lo no meio da frase, devidamente entre vírgulas, eu acho que ele vai terminar dando um pontinho a mais por conta da criatividade.
aproveitando, o senhor falou aqui dos clichês, das conjunções, a Raquel Maciel faz a seguinte pergunta. Conjunções como destarte e nesse interim são ultrapassadas ou ainda são válidas? Não, são válidas, não há problema nenhum, desde que caiba, né, na frase. O que é cruel é o camarada empregar uma conjunção e ela não se articula com a frase anterior. Vou dar um exemplo bem clássico, né? Às vezes o camarada emprega na redação o conquanto. Olha, não é uma palavra do dia a dia. Pare para pensar. Quando é que você usa falando com os familiares, discutindo com os amigos, torcendo por um time, quando é que você usa o conquanto? Não é verdade? Você não usa no dia a dia. Então, para usar o conquanto corretamente no dia de uma redação, você tem que ter treinado antes. Tem que ter apresentado o conquanto antes para uma pessoa, para o seu professor, para uma pessoa que vai abonar ou vai condenar tal prática. Lembrando que o conquanto é sinônimo do embora. Nós atravessamos a vida toda, ou boa parte dela, em cima do embora, usando o embora ou usando o apesar de. No dia de uma prova, se você tiver a ideia de usar o conquanto, naturalmente vai ganhar um pontinho a mais, ou pelo menos vai ganhar a simpatia do examinador. Professor João Batista, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O programa hoje foi redação, o senhor percebeu, bastante perguntas dos nossos internautas, dúvidas relacionadas a esse tema, que é um dos pontos importantes para a aprovação do aluno no vestibular. O senhor, para finalizar o nosso programa, sugestões para que os alunos possam começar a treinar, já que a prova da UEA, programa pré-calouro, de maneira específica, é para a prova da UEA, será no final do mês de outubro. Então, eles têm 3 meses e meio, ainda tem a prova do Enem em novembro. Então, qual deve ser o ritmo do aluno para fazer uma boa redação? Vamos pensar da seguinte maneira. Digamos que você, durante o ano de 2016, não escreveu ainda. Você ainda está naquele estágio de vou começar a escrever, mas não escreveu nada. Que tal, a partir desse debate de hoje, você produzir uma redação toda semana, mas fazer disso um ritual, fazer disso uma obrigação? Imite os atletas. Quando o camarada ganha uma medalha, quando vence um obstáculo, não é porque ele teve uma ajuda extraterrestre ou extra-espiritual ali no momento da prova. É porque ele vinha fazendo aquilo sistematicamente. Então, a redação é na mesma linha. Comece a escrever, saia do zero, comece a produzir textos. Não interessa no início o tamanho nem a qualidade, mas você vai encontrar alguém que o oriente, que vá condenando aquilo que não é correto, e se você mantiver esse ritmo de produzir um texto toda semana, com certeza você vai chegar à prova bastante treinado e bastante seguro para fazer uma boa redação. Professor, uma última pergunta aqui, Gabriel Silva, aproveitar os nossos internautas. A ortografia na escrita, na redação, uma pedida de letras, poderia prejudicar na redação a ortografia? Qual seria a melhor estratégia para melhorar a vantagem da redação? E a Sabrina Souza, estou adorando essa iniciativa da UEA. Parabéns. Então, resposta aqui para o Gabriel. Melhor estratégia para a vantagem, para ter uma melhor redação. Melhor estratégia. Eu acho que não é uma melhor estratégia. Eu acho que ficou claro aqui no nosso debate que o que interessa de verdade é o conjunto, né? Tá? Agora, há uns erros de língua portuguesa, de ortografia, como ele citou, que desanimam um pouco o examinador. Digamos que você encontre, né, sei lá, lendo lá a sua redação, a palavra exceção com SS, né, entendeu? Que você encontre a palavra riqueza com a letra S, que o camarada tenha escrito Brasil com a letra S. São os erros de ortografia que chamam muito a atenção do examinador. O que pensar de um aluno que terminou o ensino médio ou está terminando e que escreve essas frases ou essas palavras com uma ortografia muito diferente do que é correto? Eu acho que dá um certo desânimo para quem está corrigindo e passa a ideia de que o camarada não teve sequer a preocupação de treinar
e submeter essas grafias duvidosas a quem entenda, para depois não fazer isso no dia da prova. Professor, última pergunta. O Favoritos 8798. Ele até colocou aqui, cheguei tarde, poxa, chegou no final do programa, mas vamos responder a pergunta para que ele não fique decepcionado, não fique triste. Vamos lá. Bem. A pergunta é, oi pessoal, aqui é o Anderson. O senhor acha, é a nossa última pergunta, tá pessoal? O senhor acha que filosofia e sociologia podem dar apoio na hora de desenvolver o tema? Perfeito. Amém, né? Tá? Olha aqui o nosso companheiro de batalha, Carlos Gênix, ergueu as mãos para o céu, porque finalmente alguém tocou num tema muito interessante, muito sensível. Eu acho que se o aluno, ao longo da vida estudantil, tivesse contato com a filosofia, com a sociologia, eu acho que ele estaria preparado para dissertar sobre qualquer tema. Falta base. E de onde é que vem essa base? Essa base vem da maneira de pensar, da maneira de enxergar o mundo, da maneira de deduzir o que é certo e o que é errado, de tirar inferência diante de qualquer tema ou de qualquer proposta. E essa base, que é a base cultural, que é a base que falta a muitos dos nossos jovens, ela está mesmo na filosofia, está na sociologia, não menosprezando as outras ciências, mas quando o camarada ganha essa base, ele está ganhando uma base não só para escrever, mas uma base para viver, né? Uma base para guiar-se corretamente, vida fora, pautado pela sabedoria, pautado por aquilo que pensadores renomados já inventaram, já experimentaram e hoje está à nossa disposição. Anderson, você chegou no final e fechou, vamos usar o clichê, fechou com chave de ouro. Fez uma boa pergunta, parabéns, Anderson, parabéns. Aproveitando, o senhor também deu a mesma resposta agora para o Fábio Lopes, que ele pergunta como fazer uma redação simples e atrativa, que passe a ideia sem rodeio. O senhor acabou de dizer, né, tem base para criar essa redação. Eu acho que, de novo, não há um modelo atrativo, né, tá? Acho que o modelo atrativo é aquele que o camarada, dentro do tema, fez uma redação lógica, né, expôs a ideia de modo coerente, demonstrou que sabe argumentar, demonstrou que conhece os processos coesivos, revestiu tudo isso com uma gramática condizente. Eu acho que é a resposta. Eu acho que quem escreve desse modo, e de novo, não pensar que isso vai cair do céu, porque o que o brasileiro faz, na maioria das vezes, é achar que algum milagre vai acontecer. O camarada deixa a redação para a última hora, diz, rapaz, na hora eu me viro, na hora eu dou o meu jeito. E eu não duvido que na hora você se vire e que ache uma maneira de escrever. Agora, a qualidade do que você vai colocar no papel é que, com certeza, não vai agradar o examinador. Obrigado, professor João Batista, pela sua intervenção de hoje no programa ao vivo, aqui no Pré-Calouro, nosso programa ao vivo, o tema redação. A Sabrina Souza, ou melhor, o Teandro Antunes, parabéns OEA, parabéns professores. A Sabrina Souza, queria uma live de biologia, vai ter, Sabrina. A Raquel Maciel, parabéns OEA. Tiago Valentim, uma live de biologia, seria uma boa. O Ed Montanho, não só biologia, mas em todas as outras, iria ajudar muito. Fábio Lopes, obrigado pela aula e pelo conhecimento compartilhado. Sabrina Souza, química e bio para quem vai tentar medicina, iria ser uma boa, uma live, então um programa ao vivo aqui, usar os estrangeirismos. O estrangeirismo. Live entre aspas. Entre aspas. Gabriel Silva também faz uma pergunta, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa de hoje. Então, a você, aluno, a você, aluna, que está partilhando dessas informações, o Pré-Calouro, você vai encontrar as aulas do Pré-Calouro, todas as aulas do Pré-Calouro, lá no site da UEA. Você acessa o site da UEA, www.uea.edu.br. Você vai ter acesso a todas as aulas anteriores do Pré-Calouro e também conhecer as atividades que a Universidade Estadual do Amazonas desenvolve em Manaus e no interior do estado. E também na fanpage, lá no Facebook, onde você pode acessar
Pré-Calouro UEA e também nas páginas do Instagram, @UEA Pré-Calouro. Você tem toda essa estrutura de acesso nas redes sociais para que possa compartilhar e aprender um pouco mais nessa aprovação, nesse trabalho de preparação para a prova da UEA. Haverá outros programas ao vivo, live de outros programas. Nós já podemos antecipar que na semana que vem, na sexta-feira, nós teremos o programa de matemática aqui ao vivo. Nós teremos também o programa de química, nós teremos também o programa de física, a Cecília e a Raquel, quando sairá as aulas de química, Tiago Valentim agradece. Nós vamos no decorrer de toda a semana, você pode acessar no Pré-Calouro o canal e ver lá as chamadas e todo o nosso calendário de atividades. Uma boa aula, ou melhor, uma boa atividade para você.